Agora sim, gravando. Bom, pessoal, o tema da nossa aula de hoje são normas científicas. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre os tipos de normas e como organizar um trabalho acadêmico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir mandando no chat que eu vou respondendo vocês. Então, a famosa normas da ABNT, que provavelmente, todos vocês já devem ter ouvido falar em algum momento da vida de vocês. O que é a ABNT? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas e é um órgão responsável pela normalização técnica no país, fundada em 1940. Então, desde 1940, a gente tem essa associação que ela é responsável por todas as normas no Brasil e não apenas para normas acadêmicas, né? Então, é algo muito mais amplo que vai além dos trabalhos. As normas da ABNT para apresentação de trabalhos acadêmicos constituem-se de preceitos, regras, princípios a serem seguidos visando a obtenção da qualidade formal na produção científica. Então, as normas, elas são necessárias, né? É preciso ter esse padrão para facilitar a avaliação dos trabalhos e tudo mais, né? Imagine se cada um fizesse um trabalho de um jeito, ia ser uma loucura, né? Então, as normas, elas são necessárias e elas precisam ser seguidas até mesmo para dar uma qualidade maior para o trabalho. Temos também uma outra norma, que é a norma APA. Ela é do American Psychological Association, que é, então, da Associação Americana de Psicologia. E é uma organização que representa a psicologia nos Estados Unidos e Canadá. O manual de publicação da APA foi publicado em 1929, né? Então é uma norma um pouco mais antiga até do que a ABNT. E temos, né, a 6ª edição americana e brasileira. O que dizer da norma APA? Essa norma, né, por ser uma das mais antigas e mais importantes, utilizadas amplamente nos Estados Unidos e Canadá, ela começou a ser difundida no Brasil já há alguns anos, e muitos programas de pesquisa, revistas, eventos, eles têm migrado para a adoção da norma APA. Então, sempre foi a ABNT, e agora existe esse movimento, né? Então, há alguns anos atrás, eu já comecei a perceber eventos que estavam adotando, deixando as duas opções para a escolha dos autores, se fazia na ABNT ou se fazia na APA. E agora já temos alguns programas que estão aderindo apenas à norma APA, que é, então, da Associação Americana de Psicologia. Qual seria o benefício dessas normas? Por ser uma norma internacional, né, que é reconhecida no mundo inteiro. Então, facilita a internacionalização como forma de auxiliar depois a publicação internacional, né? Então, se, por exemplo, um pesquisador faz um artigo, se ele já adota essa norma, se ele já conhece, fica muito mais fácil para depois ele publicar num evento, num periódico internacional, já que é essa norma adotada em termos internacionais. Mas aqui, no nosso âmbito da graduação, os trabalhos acadêmicos serão sempre feitos seguindo as normas da ABNT, tanto para os trabalhos das disciplinas, como para a monografia, o TCC de vocês. Voltando a falar da ABNT, que é o que nos interessa aqui, né, uma vez que vocês vão ter que usar essa norma, temos aqui as normas, os respectivos anos e o que cada uma delas define. Então, a norma 14.724 de 2011, ela fala sobre o trabalho acadêmico. Então, o que ela dispõe? Ela especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações e outros, visando sua apresentação à instituição. Banca, comissão examinadora de professores, especialistas designados,
e outros. Então, como esse trabalho tem que estar formatado, organizado? É isso que essa norma vai falar. Temos a norma 10.729, também de 2011, que vai falar do trabalho acadêmico, e ela vai descrever formalmente o progresso ou resultado de pesquisa científica e ou técnica. Já a norma 10.520 de 2002, ela expõe sobre as citações. Então, quais as características que devem estar na citação? Ah, é só quando que eu vou citar o autor e o ano, quanto que eu vou ter que colocar a página na citação. Então, essa norma vai especificar como citar os outros autores no seu trabalho acadêmico. Temos também a norma 12.225, que ela fala da lombada. Né? Então, ela estabelece os requisitos para a apresentação de lombadas e tem por finalidade oferecer regras para a apresentação de lombadas para editores, encadernadores, livreiros, bibliotecas e seus clientes. Então, o que é lombada? Mais à frente a gente vai ver certinho. Temos a norma 6.023, que fala das referências, então como fazer a referência, né, no final do trabalho, lá na última página, o que colocar de referência, como organizar essas referências. Temos a norma 6.024, informação e documentação, então essa norma estabelece a apresentação da numeração progressiva das seções de um documento escrito. Então, será que eu vou colocar um ponto introdução? Ou será que vai ser só introdução? Será que depois eu vou poder colocar 1.1, 1.2? Então, como que vou organizar essas sessões do trabalho? Então, essa norma vai falar especificamente das sessões. A norma 6.027, que fala do sumário, uma norma de 2012. Então, como organizar o sumário? Ah, vai ser tudo em maiúsculo? Vai ser todas as letras em minúsculo? Ou vai ser cada um de um jeito, vai ter negrito, ou vai ter itálico? Então, o sumário vai estar descrito pela norma da BNT nessa norma, 6.027. E temos também a 6.028, que fala do resumo e do abstract. Então, qual que é o tamanho, qual que é a fonte, como que tem que ser os resumos e abstract, tanto de trabalhos acadêmicos, monografia, dissertação, tese, como também de artigo. Agora, então, a estrutura. Essa estrutura, ela é utilizada tanto para a BNT quanto para a APA. Então, temos a parte externa, então eu estou aqui com um livro, a parte externa, tudo que está para fora. Então, vai ser a capa e a lombada. A lombada é isso daqui. É esse ladinho aqui do livro. Então, né, que ela é muito importante porque quando a gente está na biblioteca procurando um livro, os livros vão estar todos assim e a gente vai passar olhando a lombada dos livros. Então, também é necessário ter uma organização nessa lombada para facilitar a gente a buscar um trabalho. Então, parte externa, capa lombada, já a parte interna de um trabalho vai ser dividida em elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. E aqui a gente tem o desenho que especifica, então, essas três partes. Então, na primeira parte, em branco, a gente vê os elementos pré-textuais, formado por capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, que é um elemento opcional, agradecimentos, também opcional, epígrafe, também opcional, resumos, listas, se forem necessário, e por último, o sumário. Né? Então, o último elemento pré-textual vai ser o sumário. Depois disso, a gente tem a parte em cinza, como vocês podem ver ali no slide. Essa parte em cinza vai ser o trabalho em si, que vai ser a introdução, desenvolvimento e conclusão. E por último, a segunda parte lá em branco, temos os elementos pós-textuais, né, o que vem depois do trabalho. Então, temos as referências, né, todas as obras que foram consultadas para fazer esse trabalho, glossário, que é, se for necessário, apêndice, anexos e índices, se necessários. E daí a gente vai ver um pouquinho mais de cada um desses itens, o que é e o que diferencia um do outro.
Então, aqui temos um exemplo de uma parte externa, né? No caso, um TCC. Normalmente, quando era feita a entrega impressa desses trabalhos, era encadernado com aquela capa preta, escritas douradas, né? Hoje em dia já não se faz mais a entrega do oficial, né? A entrega final do trabalho impressa, apenas de forma digital. Mas, se caso fosse fazer essa entrega, seria assim. Então, quando eu terminei o meu mestrado e tinha minha dissertação pronta, eu tive que fazer a capa, né, em aquela capa dura preta, com as escritas douradas, nessa forma aqui, formatado desse jeito. A universidade, o nome da dissertação, a cidade e o ano, e daí também a lombada aqui, descrevendo certinho o que significa o trabalho. A folha de rosto é um elemento obrigatório e traz as principais informações descritas no trabalho. Então, começa com o nome do autor, depois vem o título do trabalho, objetivo acadêmico do trabalho, né? Então, o que se refere àquele trabalho, para que ele está sendo feito. Então, aqui tem o exemplo para quando vocês forem fazer o TCC de vocês, né? Então, vocês vão colocar trabalho de conclusão de curso, apresentado como exigência parcial para a obtenção do diploma de graduação em Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Maringá. Ou seja, vocês têm que cumprir isso como requisito para obter o título de bacharel em Ciências Contábeis. Logo na sequência vem o nome do orientador com a titulação. E, por fim, no finalzinho da página, cidade e ano. Um elemento pré-textual também é a errata. A errata, ela é opcional, né? Quando o trabalho já está feito, já está impresso e foi identificado algum erro. Então, aqui no caso, vai ser colocado as informações do trabalho e também qual é a folha, qual é a linha e a substituição que tem que ser feita, corrigindo, então, o erro. Em seguida, a gente tem a folha de aprovação, que é um elemento obrigatório. Então, vai ter nessa folha, primeiro, o nome do aluno, o nome do trabalho, né, o título do trabalho, os dados acadêmicos, que é, no caso aqui, a monografia apresentada no curso de pós-graduação, como requisito a obtenção do título, né? É basicamente o mesmo objetivo que vem lá na folha de rosto. E embaixo especifica os dados da comissão examinadora. Então, primeiro vem o nome do orientador, que é o presidente da banca. Então, vai ter o nome, a titulação, qual a universidade que ele está, que ele trabalha, né? E depois, na sequência, o nome dos professores avaliadores. Por fim, né, a cidade e a data da apresentação do trabalho. A dedicatória é um elemento opcional, é uma homenagem do autor para uma pessoa, um conjunto de pessoas que ajudaram ou deram apoio para ele a execução do trabalho. Geralmente é uma dedicatória para uma pessoa muito próxima, né? Para esposa, filhos, pais, né? Então, é um elemento opcional. Vocês não é obrigatório escrever a palavra aqui dedicatória, pode deixar em branco aqui em cima e colocar apenas no cantinho inferior direito, utilizando a fonte Arial tamanho 12, negrito justificado, com espaçamento simples. Colocar, então, dedico este trabalho aos meus pais, né? Então, para quem que vocês dedicam. E se caso for escrito dedicatório, então tem que colocar nessa forma aqui. Arial, tamanho 14, negrito e centralizado. Os agradecimentos é um elemento opcional, e dentre os opcional é o mais comum,
é onde o autor ele vai agradecer todos os envolvidos durante o percurso desse trabalho. Então, pode agradecer ao orientador, que sempre ajudou, aos professores pelos conhecimentos adquiridos, à família, né? Muitas vezes a gente justifica a ausência durante o trabalho, os membros da universidade e demais, né? Então, se teve alguma agência financiadora, então agradece também o recurso recebido. Então, é uma página que vai ser para você agradecer quem de alguma forma contribuiu para a realização desse estudo. E a formatação vai ser basicamente assim, né? Então, o termo em cima, em negrito, 2 enters, o texto vai ser escrito em Arial, entre linhas 1,5, parágrafo justificado, especial, recuo especial na primeira linha, e vai ser desse jeito que está aqui. Mais à frente a gente vai ver as regras de texto normal. Então, se aplica durante todo o trabalho com poucas exceções. Temos também a epígrafe, que é opcional, e é uma frase ou frases que traduzem a essência do trabalho como um todo. Então, se é uma frase que espelha, de certa forma, o trabalho, vocês podem colocar na epígrafe, que é, então, logo em seguida dos agradecimentos. Então, aqui no caso, esse trabalho, o autor pegou uma frase lá do Albert Einstein: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. É bem profundo e atual. Então, normalmente, é uma frase para refletir, pode ser até que não tenha muito a ver com o contexto do trabalho. Em seguida, temos o resumo na língua vernácula, que é, então, na língua em que o trabalho está sendo escrito. No nosso caso aqui, o trabalho vai ser realizado em português, é um elemento obrigatório. E também o resumo na língua estrangeira, também é obrigatório, e no caso aí é mais adotado a língua em inglês. Então, é chamado de abstract. Em seguida, temos as listas. As listas são elencados elementos gráficos contemplados no trabalho ou aqueles que necessitam ser compreendidos de alguma forma. Ou seja, são elementos que eu preciso achar talvez rápido e daí eu preciso já ter a página que ele está lá no trabalho, né? Porque a gente está falando de monografias, de dissertações, teses, trabalhos que normalmente têm de 100 a 300 páginas, talvez pode encontrar algumas que tem até mais. Então, facilita, às vezes, né, a gente encontrar alguma figura que, na primeira leitura, a gente viu, achou interessante, depois, mais tarde, eu preciso encontrar aquela figura novamente para não ter que ficar folhando todo o trabalho. Então, daí tem essas listas. Essas listas, elas vão ser de abreviaturas e siglas. Então, vai ser uma lista contendo todas as siglas que foram utilizadas no trabalho. A norma para sigla no trabalho acadêmico a primeira vez que ela aparece, ela vai ser escrita por extenso, na frente vai vir ela abreviada entre parênteses, e depois disso, na sequência, sempre vai aparecer só a sigla. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um estudo e eu preciso escrever Universidade Estadual de Maringá, lá dentro do meu texto, eu vou colocar na Universidade Estadual de Maringá, espaço, abro parênteses, fecho parênteses, continuo o meu texto. Depois, se eu vou citar novamente o eu não preciso mais colocar o texto por extenso, eu coloco apenas o em. Então, é um detalhe bem interessante que faz toda a diferença no trabalho de vocês. E daí, é uma opção fazer essa lista com a relação de todas as siglas que foram utilizadas no trabalho. Por quê? Porque em algumas áreas pode ter algumas siglas muito específicas, né, alguns termos específicos, que se eu vi lá na primeira vez e
depois fui lendo o restante do trabalho, pode ser que eu já esqueci o que aquela sigla significa, né? Então, lá na frente do trabalho já tem as abreviaturas todas listadas em ordem alfabética, e daí isso facilita eu lembrar o que significa aquela sigla. Símbolos também, ilustrações, né, no caso das figuras, quadros e tabelas, né? Então, tudo isso pode ser feito às listas. Em seguida, a gente tem o sumário, que é um elemento obrigatório, e é o elemento no qual são sinalizados os principais tópicos e assuntos que dividem o trabalho acadêmico. Então, como formatar isso? O termo sumário vai vir em fonte Arial, tamanho 14, negrito, maiúsculo e centralizado. Em seguida, vai ter um espaço de entre linhas 1,5, ou seja, vai ser um enter, vocês vão dar um enter abaixo, com entre linhas de 1,5, para começar o item de introdução. E daí, depois, temos os indicativos de seções em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e justificado da forma como que está ali. Né? Então, o primeiro item vai ser 1, não tem o pontinho depois do 1, muita atenção para isso. Introdução, tudo maiúsculo, negrito. Esse vai ser, então, a formatação dos capítulos. Aí, a segunda seção, por exemplo, ali, 3.1, é 3.1, não vem o outro pontinho depois do 1. Eu nunca tenho aquele último pontinho, pessoal, pela norma da BNT. E daí a segunda seção já vai ser ela escrito de forma negrito, não em letras maiúsculas, né, letras minúsculas, mas em negrito. Agora vamos para os elementos textuais. Então, primeiro de tudo, a introdução. O que tem que conter numa introdução para ser uma boa introdução, uma introdução completa? Ela precisa ter uma contextualização da pesquisa. Então, é comum já iniciar contextualizando qual que é o tema, qual que foi o surgimento, a evolução daquele assunto, o que está acontecendo hoje, qual é o contexto do seu estudo. Em seguida, é abordada a questão de pesquisa para depois trazer o objetivo geral que vai ser investigado e, na sequência, os objetivos específicos. Feito isso, é necessário justificar o estudo. Então, por que esse estudo está sendo realizado? Por que é importante estudar isso, investigar isso? E também a delimitação do estudo. Na sequência, vem o referencial teórico ou revisão de literatura. Então, a gente fala referencial teórico quando vocês vão utilizar alguma teoria específica, né? Pode ser teoria institucional, teoria da contingência, teoria dos custos econômicos de transação. Então, temos algumas teorias na nossa grande área, né? De contabilidade, não temos uma teoria específica, mas a gente adota algumas da economia, da administração. Então, quando tem uma teoria nesse estudo, a gente chama de referencial teórico. Agora, quando é só um assunto, uma área, a gente chama de revisão de literatura. Né? Por exemplo, alguém vai fazer um trabalho em contabilidade de custos. Então, vai fazer a revisão de literatura de contabilidade de custos. Vai ver tudo que todos os pesquisadores pesquisaram sobre contabilidade de custos. Entre outros temas, né? Pode ser mercado financeiro, custos no agronegócio, o tema específico em si, sem abordar nenhuma teoria. Então, daí é dado o nome do capítulo de revisão de literatura. A terceira parte são os procedimentos metodológicos. Então, como vai ser realizada essa pesquisa? Qual que é o caminho que vai ser percorrido? O que vocês vão precisar fazer para realizar essa pesquisa?
Então, essa pesquisa, ela é descritiva, é um estudo de caso, é um levantamento, vai ser quantitativa, vai ser qualitativa. Como que vocês vão conseguir esses dados? Vai ser por entrevista? Vai ser por análise documental, de documentos em sites? Enfim, vocês vão explicar como vai ser realizada a pesquisa e qual que é a classificação metodológica dela também. O item 4 é a análise, apresentação e análise dos resultados, que é, então, o desenvolvimento da pesquisa em si, né, com base na coleta de dados, quais foram as informações que vocês obtiveram. Então, ali vocês vão descrever qual foi a empresa analisada, quais foram os respondentes, o que eles responderam, né, quais foram os dados que vocês obtiveram e vão fazer análise disso. E, por fim, as considerações finais. A gente sempre chama de considerações finais e não de conclusão. Por quê? Porque as considerações finais a gente começa trazendo qual foi o objetivo do estudo, né, fazendo uma breve recapitulação aí do que foi a pesquisa, para depois, então, apontar quais foram os principais achados, né, e daí entra, assim, a conclusão, o que se concluiu com esse trabalho, quais as implicações que tiveram para a empresa estudada, ou para a área em estudo, ou para a sociedade. E, por fim, então, coloca as limitações da pesquisa, né? Uma vez que esses resultados que foram encontrados, eles não podem ser generalizados. Então, se eu fiz uma pesquisa numa indústria A, eu não posso falar que aquele meu resultado vai ser igual na indústria B. Por quê? Porque são contextos diferentes, né? Então, nenhuma pesquisa deve ser generalizada. É muito difícil generalizar uma pesquisa. Por quê? Para falar que aquele resultado se aplica a todos, o pesquisador ele precisa investigar todos. Então, daí, se, por exemplo, eu aplicar um questionário em todos os alunos do curso de Ciências Contábeis, eu posso falar que esses achados valem para todos os alunos. Se um aluno faltou no dia, ele já não é representado por aquela pesquisa, eu não posso falar que representa a totalidade dos alunos. Da mesma forma que se eu pegar um aluno de contabilidade de uma outra universidade, vai ser diferente, ou de um outro curso vai ser diferente. Então, muito cuidado, gente. Nunca se pode generalizar os resultados de uma pesquisa. E o último elemento das considerações finais, que é importante trazer também, são as sugestões para futuras pesquisas. Então, muitas vezes, vocês estão desenvolvendo a pesquisa de vocês, só que surgiu uma outra curiosidade, uma outra temática, alguma outra pesquisa que seria interessante se realizar, que está relacionada naquele contexto. Então, daí vocês deixam lá de sugestão para vocês ou para outros autores fazer essas outras pesquisas, né? Sugestões para futuras pesquisas. Por fim, agora os elementos pós-textuais. Então, temos as referências. Elas são bibliografias utilizadas na pesquisa. Para todas as citações realizadas no texto principal, deve-se apresentar sua respectiva referência. As referências são elementos obrigatórios em seu trabalho. Então, é obrigatório colocar a referência, fazer a citação no texto e colocar as referências ao final do trabalho. Por quê? Porque a partir do momento que você compartilha uma ideia e não menciona qual que foi a fonte, isso já se enquadra em plágio, e plágio é crime. Então, tem que citar quem foi o autor daquela ideia e depois referenciar nas referências. E essas referências, né, só atentando aqui, colocando um enfoque maior, ela vai ser para todas as citações no trabalho. Por exemplo, professora, eu li tal livro, não fiz nenhuma citação, eu li apenas para me dar um conhecimento maior
sobre a área. Esse livro não se deve fazer as referências. Referência apenas das obras que foram consultadas e citadas. Se não citou, não deve fazer a referência. Temos também o glossário, que é uma lista em ordem alfabética de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro utilizados no texto, acompanhadas das respectivas definições. Então, se é um trabalho muito técnico ou específico de uma área que tem palavras que normalmente as pessoas não conhecem o significado delas, é recomendado que faça o glossário. Por quê? Porque vai trazer as palavras lá, suas respectivas definições, e isso, então, vai facilitar o entendimento do leitor. Temos também o apêndice, consiste em textos ou documentos que foram aplicados na pesquisa e elaborados pelo próprio autor. Muita atenção aqui. Por que está em azul? Porque é para chamar atenção mesmo, né? Apêndice, pessoal, é algo que você mesmo fez e você utilizou na sua pesquisa e por isso você vai deixar lá no final. Então, não é anexo. Anexo e apêndice são diferentes. Olha, quero ver vocês chegarem lá no 4º ano e eu ver certinho essas definições lá no trabalho, no TCC de vocês, hein? Então, muita atenção. Apêndice foi algo que você mesmo fez. Anexo vai ser algo que você pegou já pronto de outra pesquisa. E você só está anexando ao trabalho. Então, esses documentos auxiliam na argumentação dos procedimentos da pesquisa, corroborando para a comprovação e ilustração do que foram abordados. E sua apresentação também é opcional. Então, por exemplo, a pesquisa, vocês iam fazer uma entrevista. Você pegou essa entrevista e você mesmo fez o roteiro da entrevista. Esse roteiro de entrevista é recomendado que esteja lá no apêndice do seu trabalho, como apêndice mesmo, né? Então, é esse o nome dado para algo que você mesmo fez e está disponibilizando lá nos elementos pós-textuais. E agora temos o mais conhecido aí, que é o anexo. É um elemento opcional que consiste em texto ou documento extraído de bibliografias e aplicados como forma de fundamentação, comprovação e ou ilustração da pesquisa. Inclui-se também questionários reaplicados no estudo e que foram utilizados primeiramente em outra pesquisa. Esses são apresentados em anexo a fim de não prejudicar a sequência lógica da leitura. Então, aqui, por exemplo, você vai aplicar lá um questionário ou uma entrevista, só que você não fez o roteiro da entrevista nem o questionário, você pegou de uma outra pesquisa que já havia sido realizada, então daí você vai colocar lá no anexo da sua pesquisa. Então, é diferente. Se você construiu aquele instrumento, você coloca em apêndice. Se você copiou de outra pesquisa, você vai colocar em anexo. Então, muito importante que vocês saibam a diferenciação entre apêndice e anexo. Temos os índices, que é, então, em uma ordem alfabética, termos que vão ter as páginas conforme foi aparecendo no texto, né, no trabalho. Então, isso é bastante comum em livro e muitas vezes eu particularmente uso quando eu quero saber um tema específico que eu estou pesquisando, talvez no sumário não tem. Então, é bem interessante já ir lá no índice, no final do livro, procura a palavra e daí você já sabe quais páginas do livro ou do trabalho acadêmico que aquela palavra vai estar aparecendo. Então, é algo bem interessante para facilitar a gente encontrar algum assunto específico que a gente tem interesse. E agora, para finalizar, só um pouquinho da formatação, né? Como que formata o arquivo no Word? Porque, às vezes, né, as normas falam, tem que ser
tantos centímetros, espaçamento não sei qual, mas aí, né, não fala aqui como fazer essa configuração no texto. Então, aqui um exemplo, vocês vão vir em configurar a página, tem um link ali na página inicial que dá para vocês seguir e abrir essa caixinha, e daí aqui tem as margens, né? Então, superior, 3 centímetros, esquerda, 3 centímetros, inferior, 2 centímetros e direita, 2 centímetros. Então, essa é a configuração que deve ser feita para configuração das margens segundo a ABNT. E também, com relação aos parágrafos, o alinhamento é justificado, ou seja, o texto ele vai estar na linha de forma totalmente distribuída, espaçada, seguindo até o final da margem. Aí, temos que colocar aqui em recuo apenas o especial primeira linha de 1,25 centímetro, ou seja, isso daqui é um parágrafo, né? Então, a gente define aqui que vai ter o parágrafo e o tamanho do espaçamento do parágrafo. E por último, o espaçamento, pessoal, é muito importante isso, que é o espaçamento do parágrafo. Antes e depois tem que estar 0 pontos, né? Porque o texto, segundo a ABNT, é aquele texto corrido. E o que acontece? Algumas formatações do próprio trabalho já vem colocando espaçamento depois do parágrafo, onde fica aqueles blocos de parágrafos separados. E não está certo, né? Então tem que ser o texto corrido, então são 0 pontos de espaçamento entre os parágrafos. E aqui está o espaçamento entre linhas simples, mas era para estar, então, o espaçamento 1,5, conforme o trabalho os acadêmicos da ABNT. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao trabalho acadêmico?